Boa tarde, comissão aqui presente. Boa tarde, doutor Rodrigo, senhora Camila. Estamos iniciando, dando continuidade ao ato 10/2018, processo 81/2018. Camila Lacerda Silva. Profissão advogada, nacionalidade brasileira, naturalidade Barra Mansa, Rio de Janeiro. Estado civil solteira. Sim? Sim. A senhora Camila, a senhora é amiga íntima ou inimiga capital do senhor Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal de Caçapava? Não. A senhora tem algum interesse no resultado deste processo? Não. Então, a senhora Camila Lacerda Silva, a senhora está compromissada e é obrigada a dizer a verdade, sob a pena de incorrer no crime de falso testemunho. E poderá ser processada e condenada a pena de 2 a 4 anos, nos termos do artigo 342 do Código Penal. A senhora compreendeu? Compreendi. Podemos prosseguir? Podemos. Senhora Camila, como ocorreu o processo de contratação da OAS Provida? A senhora pode esclarecer? O processo de contratação eu não acompanhei. Eu não fiz parte da comissão. Ele foi conduzido todo pela comissão de seleção. A senhora não fez parte da comissão? Não. E da Damasco, a senhora fez? Também não. Do processo de licitação da OAS Provida, a senhora participou? Não. Teve algum conhecimento? Não. A senhora é secretária? Eu sou chefe de divisão de administração e planejamento. Da Secretaria de Saúde? Da Secretaria de Saúde. Da licitação da empresa Damasco, a senhora participou? Não. Referente ao Comos, quais foram as questões trazidas pelo Comos? Houve algum questionamento? Houve reuniões para discutir Secretaria de Saúde e Comos para solicitar informações referente a essas duas empresas? Assim, da parte da OAS Provida, que eu fui presidente da comissão de avaliação, eles sempre que reportavam alguma reclamação, algum questionamento, a gente respondia. Da parte da OAS Caminho de Damasco, eu não tenho acompanhado, mas é sempre via ofício. Eles mandam ofício e, por ofício, são respondidos. Tá. A senhora representava a senhora Kátia Tubai em reuniões? Sim. E nessas reuniões, o Comos faziam alguns questionamentos? Faziam alguns. Assim, na verdade, eu a representei em uma reunião referente à OS, não foram em todas, e eu compareci às reuniões do Comos para acompanhar a reunião, não que tenha algum questionamento, eram as reuniões mensais normais. Eu ia como um representante da secretaria para acompanhar. Quais as explicações a senhora dava para o Comos? E também foi convidado os vereadores desta casa oficialmente para participar dessas reuniões? Oficialmente? Que eu me lembre, foi uma reunião que os vereadores participavam, né? Mas como quem fazia os convites era o Comos, eu não tenho como saber se o Comos mandava ou não convite aos vereadores, né? Eles, acredito eu, que nos convidavam e convidavam os vereadores também, né? Porque eles marcavam as reuniões e partia deles isso. Então, era o Comos que solicitava as reuniões e o próprio Comos que, a presidente do Comos, isso, faria o convite. Isso. Nesta reunião que a senhora
presidiu, né? Inclusive, alguns vereadores estavam presentes. Quais foram as questões trazidas? Não me recordo. Eu acredito tenham questionado a situação do contrato, que não estava com bom andamento, né? Os problemas que a gente tinha de equipamentos e tudo, e alguns questionamentos voltados à licitação. Mas esses eu não tinha como responder, porque eu não tinha conhecimento da parte licitatória, né? Eu sempre que me questionavam alguma coisa disso, eu tinha que buscar com quem participou ali para poder passar a informação. Então, referente ao Comos, que é um órgão muito importante no município, que atua presente e contínuo em todos os atos da Secretaria de Saúde. A senhora, além disso, a senhora nos recorda do Comos ter requerido algo mais profundo referente à empresa? Informações? De documentação? De documentação, de posição da empresa, da situação da empresa no município? Isso, eles requisitaram essas coisas. Sede, que a empresa à época ainda não tinha, né, instalada no município. Fizeram requisição de alguns documentos, do contrato, da Provida, né? Isso. Eles requisitaram essas coisas. E foi fornecido para o Comos o contrato imediato? A solicitação? Então, isso eu não tenho como falar também, porque não parte do meu setor, mas eu acredito que tenha sido fornecido. A senhora pode repetir, por gentileza, a sua função? Chefe de divisão de administração e planejamento. Diretamente com a secretária de saúde? Não. Não? A secretária tem a secretária que trabalha com ela diretamente no gabinete. As solicitações de qualquer coisa são dirigidas a esta secretária. E aí se divide o que é a cargo de cada um. Eu fico cuidando bem da parte de emendas parlamentares, de prestação de conta de emenda, e aí algumas respostas de requerimento, algumas respostas ao Comos que precisa de um texto, né, mais elaborado, e cuidando da parte de projetos, da parte técnica de edital, da parte dos projetos que a gente tem, do que tem que elaborar de protocolo. A gente tem uma equipe que cuida disso. Mas a senhora sempre acompanhou a secretária de saúde? Sim, sim. Sempre esteve presente nas reuniões, aconselhando? Não todas, algumas reuniões. Não todas. A que ela sente necessidade, ela pede. A senhora sabe nos informar se os serviços da Damasco está contendo no município? Não sei. Porque eu, como não sou mais presidente da comissão de avaliação, ficou a cargo da comissão de avaliação atual. Então, eu não tenho acompanhado. Então, a senhora também não saberia ou saberia dizer se a empresa Damasco ela está tendo dificuldades em executar os seus serviços no município? Não saberia. Não tenho acompanhado diretamente, como eu acompanhava da Provida. Tanto que da Provida a gente elaborou uma série de relatórios, fez todos os apontamentos, mas dessa eu não tenho acompanhado. Então, se tiver acontecendo alguma a fundo, eu não consigo falar. Nem superficialmente, porque eu não tenho tido nenhum contato, nem com nenhum funcionário, nem com funcionário das unidades, nada disso. Que problema o município enfrentou com a OS Provida? Assim, a gente teve muitos problemas administrativos, porque a gente colocou, da época da licitação, a avaliação era basicamente restrita à entrega de relatórios. E eles não apresentaram nenhum relatório de gestão, nenhum relatório de acompanhamento de profissional, nem de cumprimento de metas. Então, além do serviço em si, a gente não tinha nenhum documento, que foi o que a gente sempre notificou a eles. Então, assim, tinha problema de não ter contrato de médico, e aí a gente oficiava e não recebia algumas vezes respostas dos ofícios. Então, era um problema de gestão, na verdade. Eles não estavam conseguindo desenvolver o projeto.
E de que forma vocês tomaram esse conhecimento? Porque a gente sempre solicitava, né? E acompanhava. A comissão faz esse trabalho de acompanhar, né, em loco, nas unidades, e de estar pedindo os relatórios, né? Porque tem uma série de relatórios que eles precisam fazer e tem que mandar, que são até exigências do SUS. E a gente nunca recebeu os relatórios. Então, vocês solicitaram os relatórios. Isso. E essa solicitação foi durante quanto tempo? Durante o período todo do contrato. A gente teve uma primeira reunião, cerca de um mês do início do contrato, que a gente já estava enfrentando alguns problemas de organização deles em relação aos profissionais e tudo. A gente fez uma primeira reunião com uma ata, e aí eles responderam, deram um prazo para solucionar os problemas. Já no edital da licitação já constava que a gente a cada 2 meses tinha que fazer uma avaliação. Então, quando deu-se 2 meses, a gente fez a primeira avaliação, não tinha nenhuma apresentação de relatório, nada disso. A gente já oficiou a secretária para que pedisse a notificação da empresa. E aí, quando passaram-se os 2 meses, a gente fez mais um relatório. E aí, como do primeiro a gente não teve resposta da empresa de nada, a gente já orientou que fizesse a rescisão do contrato e abrisse uma licitação para contratar uma nova empresa, porque eles não apresentavam resultado satisfatório. Você tem conhecimento se os funcionários da Provida ficaram sem receber dos dias 25/6 a 30/6 pela Provida, pela OS Provida? Então, essa questão é uma que eu também não estou muito aprofundando, porque parece que foi o prazo da troca, né? Foi o período da troca ali. Então, que eu sei que eles estão sem receber é um mês até quando foi o contrato, né? Que foi uma opção do município não pagar a eles, para o caso deles não pagarem os funcionários, e aí isso está sendo discutido judicialmente. Agora, de 25 a depois, eu não tenho conhecimento. Então, porque do dia 25/6 a 30/6, os funcionários ainda eram da OS Provida, certo? Não, eu acho que o contrato foi encerrado em 25/6, né? É a informação que eu tenho. Então você afirma que o contrato foi encerrado 25/6? 25/6. Tá. E então, possivelmente, esses dias seriam pagos pela OS Damasco. Isso. Outra coisa também, Camila. Como que era a prestação de contas? Como que era prestado os relatórios para vocês? Eles apresentavam as notas dos serviços prestados, e aí a gente avaliava ali, as notas vinham sempre atestadas pelos funcionários, pelos enfermeiros, e aí a gente avaliava, reunia os documentos e encaminhava para o pagamento. Então, eles faziam a prestação de contas, relatórios para vocês? Não era um relatório, na verdade. Eles apresentavam todas as notas fiscais dos serviços que eles tinham prestado. Então, eles traziam, por exemplo, os comprovantes de aluguel, se tivesse feito alguma compra, a nota fiscal daquilo que comprou, a nota do serviço de informática, do serviço de internet. Então, vamos esclarecer. A empresa apresentava para vocês as notas. Isso. E fazia a autorização. Um pedido de pagamento. Daí fazia autorização para o pagamento. Isso. Mesmo sem ter o relatório dos serviços prestados. Mesmo sem ter um relatório. Relatório, assim, que é como eu disse, a gente tem uma série de relatórios. Então, o financeiro, a gente considerou entregue, porque eles apresentavam o que eles tinham de custo para manter o projeto. Apresentava as notas. De ponto, isso. As folhas de pontos dos funcionários, a folha de pagamento, e isso eles sempre apresentavam. Então, eu acho que o termo ficou confuso, né? Não era um relatório, assim, uma história contada, mas tinha documentação. O documento tinha. Não, é só para esclarecer, tá, Camila? Uhum. Assim, ó. A empresa apresenta os recibos, as notas fiscais, dos quais os serviços teriam sido realizados, certo? Junto com as notas,
Apresentava-se um ofício solicitando o pagamento dessas notas. Isso, e discriminando ali quais tinham sido os serviços. Discriminando os serviços de funcionários. Não, por exemplo, aquisição de material de limpeza, aquisição de alguma outra coisa. Eles discriminavam nesse relatório. Foi X valor para tal coisa. Tá, mas nunca de serviço prestado. Relatório de serviço prestado não foi apresentado para vocês. Da unidade, você diz não. Não. O Comos prestou contas a órgãos federais sem esses relatórios? Não sei informar. Você sabe me dizer também se o Comos se manifestou, fez alguma... encaminhou para a Secretaria de Saúde, para o prefeito municipal, o ofício questionando a contratação da OAS Provida? Eu acredito que tenham enviado. Mas eles participaram, né, da licitação, estavam lá no dia. Mas eu acho que eles questionaram que eles queriam um membro que fizesse parte da comissão, foi alguma coisa assim. E o que você pode nos informar referente à atuação da secretária de Saúde? Em que sentido você diz? Trabalho. Do trabalho da secretária de Saúde, da atuação dela no município como secretária de Saúde. Não, eu não tenho nada que falar da atuação dela. A gente enfrenta uma série de barreiras, como todas as secretarias de saúde, né, enfrentam, recurso escasso, a gente lá tem muito pouco funcionário, então às vezes é muito complicado a gente desenvolver alguma coisa, porque a gente tem várias pessoas, uma pessoa fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas não tem nada que falar. Uma pessoa idônea, uma pessoa séria, o que está ao alcance dela, ela faz. Referente à OAS Provida, houve-se muitas reclamações nas questões de exames, consultas agendadas que foram desmarcadas. Sabem dizer se a população foi lesada por isso? Não sei te precisar. Porque assim, é muito vago, né? Exames, de repente, não era da responsabilidade deles, porque o exame depende do exame. Alguns são feitos fora do município, alguns são... Não é de responsabilidade de organização social realização de exame, né? Então, fica complicado. Agora, em relação a atendimento em si, eu acho que a questão ficou mais conturbada agora no final do contrato, né? Só para esclarecer. Você acabou de afirmar que não é de responsabilidade da organização empresa. Social. Isso, da empresa. Realização de exame. Sim. Portanto, quem faz a marcação dos exames é a Secretaria de Saúde. Isso. Certo? Então, baseado que a empresa, o PSF, né, ele encaminha o paciente para passar no especialista e daí por diante dar sequência. Nesses trâmites, chegou para você relatos de paciente que se sentiu lesado? Para mim, não. Para mim, não. Até porque os pacientes procuram mais o pessoal da área técnica, né, da área de saúde mesmo, para levar esse tipo de reclamação. Enfermeiros, digo assim, enfermeiros e a pessoa que é responsável pela direção de saúde da secretaria. Senhora Camila, consta na denúncia que os vereadores desta casa foram impedidos de ter vista do processo administrativo da contratação da OAS Caminho de Damasco, na data 28/6. A senhora tem conhecimento deste fato ocorrido? Tenho conhecimento de ouvir falar, mas não acompanhei e não estava presente. A senhora disse que não participou da contratação, licitação da Caminho de Damasco, né? Somente da Provida. Também não, da Provida também não. Então a senhora não participou. Da contratação, não. Como se deu o processo da Provida? Como que se iniciou? Fique bem tranquila, pode falar o que você
tiver conhecimento, tá? A gente não tem pressa. Fica muito à vontade. Ele inicia com um pedido da secretaria, né? Faz a justificativa e explica ali a necessidade, as condições. Ele é encaminhado para o prefeito autorizar e, a partir daí, ele vai para a comissão. E aí, quem dirige os trabalhos é a comissão. E este valor que foi acertado, você acha que era um valor que correspondia à contratação? Correspondia. Hoje, a caminho de Damasco, o contrato dela, o valor é menor. Você acha que, devido ao valor menor, o município poderá ser prejudicado? Eu acredito que prejudicado não. Como é um contrato emergencial, né, que vai durar, tem prazo de duração, ele não vai abarcar todas as coisas que o projeto previa, o projeto inicial, mas eu acredito que prejuízo não chegue a ter. Para o município, não. A senhora sabe informar se antes da rescisão do contrato da Osprovida, antes da rescisão do contrato da Osprovida, foi realizado algum relatório por parte da comissão, apontando as falhas e justificando o pedido de rescisão? Foi realizado. Quem realizou? A comissão como um todo. Se reuniu, fez os apontamentos e todos assinaram. Quem fazia parte? Éramos eu, o Jonas, que é o funcionário responsável pela vigilância, a Ana Lúcia Stelmo, que é uma enfermeira, Cícero, que é um funcionário da TI, Sueli, que é funcionária da parte de finanças da secretaria, de contabilidade, e Guilherme, que é o responsável da Odonto. A senhora chegou, por algum momento, a aconselhar, verbalmente ou por escrito, a secretária de saúde, ou até mesmo o senhor prefeito municipal, referente à contratação da Provida, em rescindir o contrato, houve a contratação, depois rescindir o contrato? Da parte da rescisão foi esse último relatório que a gente apresentou, sugerindo, né, não é uma decisão que acata-se ou não, fazendo a sugestão por conta de não atingirem as metas. O que mais preocupava a comissão era a questão das metas de atendimento e de que não estavam sendo cumpridas. Enquanto a Provida estava ativa, os PSF sofreram algum prejuízo? A população dos PSF sofreram algum prejuízo no atendimento? Durante o contrato, creio que não. Esse prejuízo deve ter se dado no momento da transição, que todo momento de transição é bem complexo, né? Algum membro da comissão gostaria de fazer alguma pergunta? Camila, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença aqui para cooperar com esta comissão, na condição de testemunha do senhor prefeito. Vamos lá, na linha do tempo, né? Eu gostaria de saber, você presidiu essa comissão de avaliação? Sim. Certo? Esses relatórios, né, você já disse que a empresa não apresentava os relatórios e, por conta disso, a própria comissão notificou a secretária dessa situação, que a gente sabe que é uma condição do contrato, é preciso que esses relatórios sejam apresentados, né? Mas que, no entanto, foram apresentadas notas para pagamentos, né, dos serviços prestados. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, qual que era o funcionário responsável pelas glosas que eventualmente ocorreram nesse contrato? Então, na verdade, não teve um funcionário responsável. O contrato ocorreu, a gente nem considera muito glosa, porque eles só receberam o que de fato foi prestado. Então, se o contrato era 1.200.000, entendo eu que glosa seria a gente pagar um mês 1.200.000 e no mês posterior glosar o que não tivesse prestado, mas eles já nem recebiam. Então, eles em mês algum eles receberam o valor total do contrato. A pergunta que eu faço é porque assim, eu acho importante
esses relatórios que eles não apresentaram, muitas vezes eles são extremamente necessários para que se compare com as notas apresentadas, para que se verifique efetivamente se aquele serviço foi prestado ou não, né? Às vezes apresenta a nota... Não, das notas apresentadas nós exigíamos relatório. Por exemplo, o serviço de informática, que sempre foi muito conturbado, né? Então, a gente pedia que os enfermeiros atestassem quantos computadores tinham nas unidades, quais estavam funcionando, e a gente pagava proporcional ao que estava funcionando. Tanto que a comissão era bem multidisciplinar para isso, né? A gente tinha uma enfermeira que, do que tivesse sido prestado serviço de enfermagem, ela fazia uma análise para ver se de fato tinha sido efetivo. Entendi. Então, assim, não chegou então, a haver nenhuma glosa nesse período, então? Não foi nenhuma nota foi glosada, que assim, não pagou? Não, que tenha sido só de informática que a gente pagava apenas 25% consta lá dos relatórios, porque os serviços não estavam na totalidade. Mas certo. Do resto que se apresentou, teve relatório e receberam. Você já disse que não fez parte, com exceção desta comissão, né, de avaliação, mas eu vou te perguntar, porque você trabalha na Secretaria de Saúde, então se puder me responder. Na ocasião que foi deflagrado o processo, né, de chamamento das organizações sociais, depois da OS Revolução, você sabe me dizer se na qualificação, se a Caminhos de Damasco ela foi qualificada também junto com a Provida ou não? Você se recorda disso? Eu não me recordo, porque eu já não acompanhei, né? Tá. Outra questão aqui. A gente sabe, né, que, por ele estar na área aí, que um contrato emergencial, quando ele é realizado, não tem como se abarcar todas as situações do primeiro contrato, porque o próprio nome já diz, a natureza jurídica de um contrato emergencial é para manter o serviço básico, né, para que não pare esse serviço essencial que é a saúde. Então, assim, vamos tentar traçar um paralelo entre o principal e esse emergencial. Você pode me dizer o que ficou de fora nesta contratação emergencial? Você tem condição de me dizer isso? Não tenho condição de te dizer. Não? Não. O serviço odontológico, ele foi contemplado nesta contratação emergencial? Foi contemplado. Da maneira que era do princípio ou não? Não tenho condição de falar isso. Tá. Que os pormenores eu não tenho. Tudo bem. Não tive acesso. Deixa eu ver se eu tenho mais uma questão. Você chegou a fazer parte da comissão especial de apuração de responsabilidade? Não. Não? Tá bom. Não tem mais perguntas, não. Obrigado. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Camila, você sabe informar quem é o diretor da ONG Provida? O diretor, a gente tinha contato com o diretor financeiro, que era o senhor Wellington, e era só ele que eu cheguei a conhecer. Os demais não... E agora, da ONG Caminho de Damasco? Não. Nem o diretor financeiro? Não, assim, eu não conheci, né, porque como eu não estou tendo... Mas você recebe, porque você faz acertos também. Não, da Caminho de Damasco eu já não participo de mais nada. É outra comissão que foi nomeada. Então eu não tenho... E você sabe quem faz parte dessa comissão? É a Ana Lúcia Stelman, que é a enfermeira, o Guilherme, que é o responsável da odonto, e a Sueli, que é de finanças. A gente tem uma outra enfermeira da secretaria e o seu Osmar, que é da prefeitura. Tá bom, então. Obrigada. Agora surgiu uma outra dúvida aqui. Voltando ao assunto da contratação emergencial, né? Então, Senhora Camila. Oi. Eu estou fazendo outra... Você está recebendo mensagens aí de WhatsApp? Gostaria, por gentileza... Por favor, senhora Camila. Não é de... Se vocês quiserem olhar, tá? É só pela questão do horário. Não, tudo bem. Essa contratação emergencial, pela natureza jurídica dela, já falei, é uma coisa totalmente atípica, mas necessária na administração pública, dependendo da situação, mas precisa
que alguns requisitos sejam diretamente encaminhados. Então, o que eu digo com isso? Quando se contratou a empresa, ao mesmo tempo foi deflagrado já o processo licitatório. Isso foi ao mesmo tempo ou ainda não abriu esse processo licitatório? Não, esse já foi deflagrado. Já? Você sabe dizer em que período? Você tem conhecimento? O período eu não tenho conhecimento, mas eu acredito que tenha sido junto, né? Concomitantemente. Porque era um dos requisitos que até eu acho que o parecer jurídico previa, né? Que é um dos requisitos. O que a lei preconiza é isso, né? Você tem que abrir ao mesmo tempo o procedimento licitatório. Então, assim, junto com a contratação emergencial, né? Porque senão perderia o caráter de emergencial. Eu tenho conhecimento que já foi aberto, já tem a comissão nomeada, mas o andamento também não estou acompanhando. Tá bom. Muito obrigado. Senhora Camila, quem atestava os pagamentos? Atestava as notas, você diz? Os pagamentos. Então, os pagamentos são autorizados pela secretária. Quem determina os pagamentos é a secretária. A comissão só acompanhava e avaliava os relatórios. A senhora tinha algum contato com o Dr. Eric enquanto ele estava na gestão Fernando Diniz? Contato normal, de trabalho, como tenho com os outros. Ele fazia parte juridicamente do processo? Ele dava assistência para vocês, auxílio? Então, vocês tinham algumas dúvidas e chegou a conversar com ele pedindo orientação? Como eu não participei da comissão de seleção, eu não sei como a comissão tratava isso com ele. Já da avaliação, ele ficou um período curto de tempo, né? Já não estava mais. Senhora Camila, da nossa parte aqui é só. Creio que se surgir mais alguma dúvida, os vereadores irão se manifestar, a comissão irão se manifestar. Mas com a palavra, a defesa para fazer seus questionamentos, a sua testemunha, a defesa poderá perguntar livremente para a testemunha e esta, de maneira igual, responderá livremente. Boa tarde, Camila. A senhora disse aqui que o seguinte, eram encaminhados notas e em relação a estas notas existiam relatórios a essas notas. O que não existia relatório sequer era pago, certo? Somente em relação à informática que vinha a nota com o relatório, mas vocês sabiam do problema e já glosavam. Não chegava a ser uma glosa. O relatório, na verdade, já vinha informando o que estava, aí só pagava do que estava de fato funcionando. Havia, embora não houvesse, conforme foi levantado pelo vereador Glauco, a questão dos relatórios de atendimento, que eu particularmente não conheço esse processo, mas trazia-se comprovante de gastos com médicos, com... Sim. Todos os profissionais. Sem mais. A testemunha está dispensada. Solicito apenas que assine o termo de comparecimento. Senhora Camila, muito obrigada. Nada. Fabrício Correia. Boa tarde, vereadora Elizabeth. Boa tarde, vereador Glauco, vereadora Reinalma. Senhor Fabrício Correia, nós daremos continuidade ao ato 10/2018, processo 81/2018. Fabrício Alberto Correia. Profissão: professor. Nacionalidade: brasileiro. Naturalidade: Itajubá, Minas Gerais. Correto? Correto. Estado civil: casado. Correto. Senhor Fabrício Correia, o senhor é amigo íntimo ou inimigo capital do senhor Fernando Diniz, prefeito municipal de Caçapava? A expressão amigo íntimo é uma expressão semântica que demanda um envolvimento pessoal. Eu tenho apreço pelo Fernando, acompanho a trajetória dele desde 2005, quando foi eleito vereador nessa Casa de Leis. E a partir daí estabelecemos uma relação de amizade, mas estritamente vocacionada para o lado profissional.
acompanhei o desenvolvimento do mandato do Fernando com bastante afinco nessa Casa de Leis. Posteriormente, convivi com o Fernando na condição de secretário municipal de Cultura e o Fernando na condição de secretário de Defesa e Mobilidade. E, posteriormente, vim a integrar o governo legitimamente eleito pelas urnas que está em exercício. Quanto à questão de inimigo capital, também é uma questão de expressão semântica. Eu não concordo com essa terminologia. Eu creio que na política, assim como na vida, o máximo que nós podemos exercer é uma questão adversa, sermos adversários. Inimigo não faz parte da minha... Senhor Fabrício, eu vou... Deixa eu só esclarecer para o secretário que são expressões técnicas... Não, sem problema, só jurídicas, né? Porque é o Código de Processo que determina, então não são os membros da comissão que escolhem. Não sou amigo termos. Íntimo e muito menos inimigo capital. São essas as expressões, então, senhor Fabrício Correia, eu vou novamente refazer a pergunta ao senhor e o senhor responda simplesmente sim ou não. Senhor Fabrício Alberto Correia, o senhor é amigo íntimo ou inimigo capital do senhor Fernando Diniz, prefeito municipal de Caçapava? Não. O senhor tem algum interesse no resultado deste processo? Óbvio que, como cidadão, eu me interesso por todos os processos em tramitação nessa Casa de Leis. E creio que essa comissão ela tem como critério absoluto a investigação desse procedimento que foi instaurado e, sem nenhuma dúvida, creio na imparcialidade total do processo investigatório, até porque os vereadores que constituem estão representando os interesses do povo. É óbvio que eu tenho interesse que seja apurado e que a verdade seja esclarecida de forma ampla e absoluta. Senhor Fabrício Correia, o senhor Fabrício Correia, o senhor tem algum interesse no resultado deste processo? Eu, como cidadão, eu tenho interesse acompanhar o processo. Claro, óbvio, todos têm interesse. Agora, o que está configurado, eu não tenho interesse pessoal voltado para algum tipo específico de resultado. A pergunta não está pessoal. Tá. É só se o senhor tem algum interesse. Claro, todos têm. Muito obrigada. Então, senhor Fabrício Alberto Correia, o senhor está compromissado e é obrigado a dizer a verdade sobre a pena de incorrer no crime de falso testemunho. E poderá ser processado e condenado a pena de 2 a 4 anos, nos termos do artigo 342 do Código Penal. O senhor compreendeu? Uhum. Podemos prosseguir? Desculpa, sim. Fica uma... Claro, querida. Compreendeu? Compreendi. Podemos prosseguir? Claro. Algum membro da comissão gostaria de fazer alguma pergunta à testemunha? Secretário, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença do senhor. Na sua pasta, a denúncia diz respeito a um provável, a um suposto abandono de obra. Acredito que dessa denúncia, a única coisa que se refere à sua pasta seria a obra do ginásio municipal. Então, gostaria que o senhor esclarecesse essa situação, se houve abandono da obra, em que pé que está, por gentileza. Em verdade, o Ginásio Municipal de Esportes, o nosso principal equipamento para a prática esportiva do município, desde o primeiro dia de gestão do prefeito Fernando Diniz Borges, ele tem compreendido ações para a retomada dessas obras e, obviamente, a devolução desse equipamento para a prática esportiva ao município. Todos nós sabemos que o processo foi iniciado em virtude de uma emenda parlamentar de autoria do ex-deputado federal Emanuel Fernandes, onde a gestão 2013-2016 chegou a empreender um primeiro processo, um primeiro certame licitatório, e por questões que eu não posso aqui, até porque não fiz parte da administração 2013-2016, compreender o que motivou a demora dos repasses da Caixa Econômica Federal
e os procedimentos adotados pela administração 2013 e 2016. Não sei se eles fazem parte do processo, no sentido até para que venham a trazer informações adicionais para a compreensão dos senhores, visto que quando nós assumimos a gestão da pasta, não havia sido iniciado um novo certame, tendo em vista que a empresa havia abandonado as obras. Nós fizemos todas as tratativas no sentido para que a empresa assumisse a retomada, ela não assumiu a retomada das obras, nós tomamos todos os procedimentos legais, adotamos as medidas de acordo com o que a Lei 866 estabelece. A partir de então, o prefeito Fernando Cid Diniz Borges também, nesse período, teve tratativas com o Ministério do Esporte, com a própria Caixa Econômica Federal, chegou a ir a Brasília, teve até uma audiência com o então ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, na sua luta constante para que nós não perdêssemos esse convênio e conseguíssemos concluir as obras atendendo o desejo da população. As obras foram iniciadas, teve um certame, se eu não me engano, a Zanini Construtora foi a vencedora do certame, está em obras, hoje mesmo estive pela manhã lá, está dentro do calendário, cumprindo o ritual de acompanhamento periódico pela arquiteta responsável, pela prefeitura, e as obras estão tendo andamento adequado, e nós temos feito, inclusive, acompanhamentos junto à Caixa Econômica Federal, para estarmos à frente. Obviamente que a questão dos repasses depende da Caixa, para que não haja uma nova interrupção e esse equipamento venha a ser utilizado pela população a partir do ano que vem. Da minha parte, estou satisfeito. Mais algum colega gostaria de questionar o secretário? Eu gostaria de perguntar a você, Fabrício, você tem conhecimento das outras denúncias que foram apresentadas contra o prefeito Fernando Cid Diniz Borges? Olha, eu não cheguei a ler, eu não sei se o termo jurídico, a denúncia, o relatório, ou a apresentação, eu não cheguei a ler de forma plena todo o conteúdo. Eu vi o que o site da Câmara noticiou e apenas isso. Eu não tenho acesso à peça jurídica completa. Então você não pode nem emitir opinião? Ao que for perguntado, pertinente à minha pasta, eu estou à disposição. Referente à reforma do ginásio de esportes, qual o prazo estipulado para a entrega do equipamento? Olha, o processo licitatório, se eu não me engano, prevê 180 dias das obras, né? Eu acredito, vereadora, cabe também parte do município. Por exemplo, nós vamos instalar ali um elevador para ter acesso com mais qualidade aos munícipes deficientes. Então, a parte da empresa e a parte do município, eu acredito que nós vamos conseguir concluir até o final desse exercício de 2018. Eu já solicitei até o levantamento da minha assessoria para a aquisição desse equipamento, desse elevador, e eu creio que a partir de 2019 nós já teremos pleno acesso ao espaço. Então, provavelmente, dezembro de 2018, acredito que sim. Conclua-se. Acredito que sim. Tá bom, muito obrigada. Senhor Fabrício, muito obrigado. Com a palavra, a defesa para fazer seus questionamentos, a sua testemunha. A mesma poderá perguntar livremente para a testemunha e essa, de igual maneira, responderá livremente. Sem perguntas, já foi esclarecido, eu agradeço. Comissão. A testemunha está dispensada. Solicito apenas que assine o termo de comparecimento, senhor Fabrício. Muito obrigada. Marcos, daremos continuidade ao ato 10/2018, processo 81/2018. Marcos Aurélio Habitante. Profissão arquiteto, nacionalidade brasileiro, naturalidade Campos de Jordão. Estado civil casado. Confere.
Senhor Marcos Aurélio Habitante, vou proceder. O senhor é inimigo capital ou amigo íntimo do senhor prefeito Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal de Caçapava? Eu vim a conhecer o seu Fernando após ele eleito e quando fui nomeado secretário. Nunca tive nenhum vínculo pessoal ou familiar com ele, nem vim a conhecê-lo aqui. O senhor tem algum interesse no resultado desse processo? Para falar a verdade, estou tomando ciência do processo agora, porque eu só fui convocado por uma carta que deveria estar aqui no dia 8. Infelizmente não pude estar presente, porque já tinha um compromisso do Dia dos Pais na escola do meu filho. E hoje eu recebi correndo essa informação via WhatsApp. Então eu estou aqui meio de paraquedas, mas estou à disposição para o que eu puder ajudar vocês aí, que for possível. Só para esclarecer, essa informação via WhatsApp que o senhor recebeu não foi da comissão, né? Não foi da comissão. Foi do senhor Vicente, chefe de gabinete. Né? Certo. Então, senhor Marcos Aurélio Habitante, o senhor está compromissado e é obrigado a dizer a verdade, sob a pena de incorrer no crime de falso testemunho, e poderá ser processado e condenado a pena de 2 a 4 anos. Nos termos do artigo 342 do Código Penal. O senhor compreendeu? Podemos prosseguir? Podemos. Algum membro da comissão gostaria de fazer alguma pergunta à testemunha? Boa tarde. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Você, quando secretário de Planejamento, passou pelas tuas mãos a obra do Panorama? Então, quando eu assumi a Secretaria de Planejamento, foi no dia 1º de fevereiro, né? Então, quando iniciou-se o mandato do prefeito, ainda não tinha sido nomeado secretário de Planejamento. Quando eu fui nomeado secretário de Planejamento, eu fui tomar pé do que era a Secretaria de Planejamento. E a obra do Panorama, eu via ter conhecimento, mas através da Secretaria de Obras, né? Foi consultado algumas vezes os funcionários da Secretaria de Planejamento, no que diz respeito à avaliação de planilhas, alguma coisa nesse sentido que a minha secretaria contribuiu de alguma forma para esse processo que já vinha antigo, pelo que eu saiba, já é um processo antigo, não é um processo novo dentro da secretaria. Esse é o conhecimento que eu tenho das obras do Panorama. Você acompanhou outras obras, eu vou mencionar, aí você diz, creche do Pino Siriguaçu passou pela Secretaria de Planejamento? Olha, eu até posso dizer que talvez tenha passado pela Secretaria, mas eu não posso te dizer que eu efetivamente tenho conhecimento dessa obra de creche do Pinos, por exemplo, já não tenho noção. O nome Panorama ficou muito frisado porque realmente era uma obra que estava com problema, já vinha de outro período, né? E que corria um risco de se perder o restante da verba caso não se concluísse as etapas, a recuperação do que já tinha sido identificado um problema pela Secretaria de Obras. A creche do Guamirim, na Piedade. Desconheço também. A reforma do ginásio de esportes. O ginásio de esportes, que eu me lembre, estava dentro da secretaria, estava, acho que até na mão do Jonas, fazer levantamento de custo da obra, mas não sei em que estágio que estava a obra, parece que ela estava paralisada também, já tinha sido identificado algum problema, alguma coisa assim. Essa eu me recordo de estar no período que eu fiquei na secretaria, de ter alguma coisa correndo paralelo, sim. O Centro de Dia do Idoso? Desconheço. O Centro de Especialidades? Também não tenho, que eu me lembre, não passou nada por mim nesse período. Tá bom, eu agradeço muito. De nada. Senhor Marcos, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor iniciou na Secretaria de Planejamento e quando o senhor saiu? Eu iniciei no começo do mês de fevereiro
e saí no final do mês de julho, perdão. Eu fiquei praticamente 6 meses só na secretaria. De que ano? De 2017. Com a palavra a defesa para fazer seus questionamentos, a sua testemunha. A defesa poderá perguntar livremente para a testemunha e esta, de igual maneira, responderá livremente. Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Eu vou pegar, com base na sua resposta, o que o senhor afirmou sobre o panorama, que é aquilo que... Eu tenho um único questionamento. Então, o senhor se recorda de que havia até mesmo uma iniciativa da Caixa, nesse sentido de que poderia ter que ser devolvido o valor pago, já utilizado no convênio? Sim. Sim, havia essa cobrança da Caixa Econômica Federal? Havia, era uma pressão forte que existia, né, dentro da prefeitura, com a preocupação de que não só a obra não estava completa, como que ainda tinha que devolver o dinheiro que tinha sido colocado na obra, e a prefeitura com uma dificuldade tremenda de caixa, né. Sem mais, obrigado, senhor. A testemunha está dispensada, solicita apenas que assine o termo de comparecimento. Senhor Marcos, muito obrigado pela sua presença. Uma boa tarde. Eu fico à disposição. Boa sorte a todos. Obrigado.